Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de agricultura geral, na qual a gente já começou a falar um pouquinho a semana passada, né? E aí nós vamos começar a estudar e a entender um pouco, né, dessa agricultura. O que é a agricultura? De onde veio a agricultura? Agricultura, se a gente tivesse, nem com a gente, se a gente tivesse uma máquina do tempo, nós não poderíamos voltar, né, no exato momento aonde tudo começou. Mas o que a gente sabe, né, que há milhares e milhares de anos atrás, mesmo antes de Cristo, né, já se tinha a prática de cultivar, ou seja, de desenvolver a agricultura. 8.500 antes de Cristo, mais ou menos, né? Como é que os povos viviam? Os povos eram nômades. E sendo nômades, como todos nós sabemos, o nômade é aquele tipo de povo que viaja, que anda, né? Eles não tinham residências fixas. Enquanto num tempo tinha água e alimentos em determinada região, eles fixavam suas tendas, suas moradias naquele local. Ou seja, eles viviam de exploração. Exploravam até que o que se tinha ali acabasse, né? Então, quando acabava a comida, quando diminuía a água, eles carregavam suas coisas e iam para outro local. Então, a gente não tinha ainda uma agricultura. Viviam-se de catação e caça. E com o passar dos anos, de milhares e milhares de anos, né, o homem começou a perceber que os frutos, as plantas tinham sementes. E eles começaram a plantar essas sementes e começaram a perceber que eles poderiam gerar novas plantas. Com não digo inteligência, mas com esse pensamento essa técnica começando a se aprimorar, começa-se a ideia da agricultura, de cultivo. E junto a isso, dentro da história, nós iniciamos com as primeiras cidades, ideias de cidades. Porque até então, como nômades viviam em um local ou outro, né? E a gente começou a ter a ideia de começar a formar as cidades, sempre próximo aos rios, a um lago ou uma represa. Então, o homem começou a perceber que ele plantava, mas ele plantava e algumas coisas não nasciam, umas sementes nasciam, outras não. Ele começou a observar. Ele começou a observar que algumas sementes eram férteis, outras não. Então, isso iniciou um processo já genético, mesmo que muito rústico, mas o homem começou a desenvolver um melhoramento das suas plantas. Então, primeiramente, ele entendeu que se ele plantasse, ele poderia colher. Então, ele não precisava mais se movimentar. E ele começou a entender que umas sementes poderiam produzir novas plantas, outras não. E dentro disso, ele começou a observar também que dessas plantas que ele produzia, umas tinham frutos mais doces, outros tinham frutos mais amargos. Umas demoravam mais para maturação, outras menos. E o homem foi aos poucos desenvolvendo essa técnica. E é claro que até hoje, dentro da agricultura, o homem trabalha a cada dia em prol, né, em necessidade de melhorar geneticamente cada vez mais as suas plantas. Né? A gente cria cultivares resistentes, a gente cria plantas resistentes a estresse hídrico, resistentes a pragas, resistentes a doenças. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse pensamento de melhoramento surgiu há milhares e milhares de anos atrás, não é de agora, né, que nós temos. E aí o homem foi melhorando, aprimorando tudo isso. E com essa aprimoração veio também a aprimoração dos implementos. Antes era tudo rústico, manual, cavava manual ou com a pedra na idade da pedra, né? E o homem foi
desenvolvendo. Nós tivemos a época do aço, a época do ouro, e ele começou a desenvolver um avanço gradual. Claro que com milhares e milhares de anos ele conseguiu isso daí, né? E aos poucos ele foi desenvolvendo. Dentro da idade do bronze, a idade do ouro, ele começou a substituir as ferramentas manuais por ferramentas. Então, nós viemos de um desenvolvimento do nômade, partimos do zero, do nada, até chegar na Revolução Industrial, que foi depois de 1400 anos depois de Cristo, né? Onde começou a colonizar os países, e aí começou a se colonizar e a difundir a agricultura, certo? Então, pessoal, dando continuidade a essa história, né? Nós tivemos já no século XX, isso já é próximo de nós, né? Professor, mas nós estamos no século XXI, né? Então, nós estamos muito próximos, século é 100 anos. Porém, as máquinas, né? A substituição é quase que 100% da mão de obra manual pela máquina se deu somente agora no século XX, né? E aí acarretou um problema muito sério dentro da agricultura, que foi o êxodo rural, tá? Onde o homem saiu praticamente todo do campo, né? E foi para a cidade. Tivemos, é claro, problemas nas cidades, mas hoje o que nós temos de cenário, né, são tecnologias, tanto na parte de cultivares, de plantas, de genética, mas também tecnologias cada vez mais modernas de maquinários, né? Cada vez maiores evoluções. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo partiu, né, de um primórdio, de um nada, certo? E aí aos poucos, né? Hoje apenas 2% da população que trabalha na zona rural mora na zona rural. Então começou assim a história da nossa agricultura, aonde o homem hoje, nós temos grandes tecnologias, como eu disse, certo? Porém o homem, né, junto com esse avanço dessa tecnologia, chegamos num ponto aonde nós temos o cultivo de quê? A agricultura, ela se baseia em quê? Ela se baseia no solo, né? O cultivo no solo. De nada adianta eu ter uma grande tecnologia, de nada adianta eu ter uma cultivar de soja super potente, de nada adianta eu ter um trator super potente, uma plantadeira que cada vez mais eficaz e eficiente, né? Se eu não consigo, se eu não entendo do meu solo. E aonde que parte, né? Dessa primícia que é o nosso solo. Mas antes da gente estudar em si o nosso solo, aprender do processo de formação desse solo, nós vamos falar um pouquinho dos tipos de agricultura que nós temos, tá? Não é só explorar o solo, nós temos que caracterizar as agriculturas, o tipo de trabalho, o tipo de forma que o homem trabalha nesse solo. Então nós temos a agricultura de subsistência, a agricultura comercial, a agricultura orgânica, entre outras. Então vamos estudar um pouquinho e falar primeiramente, antes de eu separar para vocês cada uma, nós temos 2 tipos, né, que engloba o grupo para depois a gente vir dividindo. Nós temos em primeiro ponto a agricultura intensiva. O que é agricultura intensiva? É aquela agricultura que é baseada na alta produtividade, alto rendimento, o que eu preciso é lucro, certo? É um tipo de é um tipo de cultivo aonde intensivamente eu trabalho o solo, eu trabalho a produção, onde eu disse, a gente visa lucro, né? Normalmente caracterizado pelos latifúndios, e nesse tipo de agricultura é onde eu produzo, né, a maioria das commodities, né, soja, feijão, milho não é feijão, mas, né, grandes culturas, algodão, né, milho, soja, né. Então essa é a agricultura, o tipo de agricultura intensiva. E nós temos também a agricultura extensiva, que é aquela caracterizada pela baixa produtividade.
é realizada em pequenas extensões de terra, né, desenvolvida em pequenas propriedades, e às vezes o produtor pratica desse tipo, né, de agricultura por ele ter às vezes uma dificuldade de um acesso financeiro, porém não deixa de ter impacto dentro da balança comercial, principalmente dentro de pequenas cidades, onde a agricultura extensiva dos pequenos produtores que mantém, né, as vilas, cidades pequenas, porque nós temos um grande fluxo dentro das cidades, principalmente cidades como as de vocês, né, de feiras livres, e aonde grande parte vem da agricultura extensiva. Então ela tem o seu potencial, ela tem o seu destaque, a agricultura extensiva, né? Não só no ramo de alimentos, digo alimentos do tipo hortifruti. Nós temos doces, que também faz parte, mesmo que, né, o produtor ele colhe uma pequena quantidade, por exemplo, de goiaba na sua área, faz um doce e vende. Isso tudo são exemplos de agriculturas extensivas. E dentro dessas duas, a agricultura intensiva e extensiva, dentro delas nós temos algumas caracterizações um pouco mais profundas. Uma delas é a agricultura de subsistência, né? Ou seja, aquela agricultura tradicional, base familiar. A família produz aquilo que ela vai consumir, né? E ela tem como base a policultura. Ele tem horta, ele tem uma mini granjinha, ele tem 4, 5 vaquinhas de leite. Então isso é agricultura de subsistência. As técnicas são bem rudimentares, bem simples, visam o sustento da propriedade. Ah, professora, mas eles não vão vender? Sim, vão vender. E a grande maioria dos feirantes são assim, eles vendem para sobreviver, eles produzem para comer, vender em pequena escala e sobreviver. Essa é a agricultura de subsistência. Também nós temos a agricultura comercial, né? Que está dentro da intensiva também, que é a moderna, né? Um tipo de agricultura moderna, que é a comercial, tá? E ela é baseada em quê? Em monocultura. Ou eu planto só soja, ou eu planto só milho, ou eu tenho só gado. Então, eu não tenho várias atividades dentro da propriedade, que seria a agricultura comercial. E aí também no meado do século XX surge um outro tipo de agricultura. Ela está às vezes dentro da agricultura de subsistência, porém ela teve e ela tem, né, um olhar diferenciado, que é a agricultura orgânica, aonde, né, como o próprio nome diz, o homem produz, pode ser em grande escala. Nós temos exemplo de uma usina, né, a Goiás, aqui em Bom Jesus de Goiás, aonde todo o seu cultivo, e olha que é em grande escala, então isso não quer dizer que a agricultura orgânica ela é apenas em pequena quantidade. Toda a produção do açúcar deles é açúcar orgânico, porque toda a produção, toda a lavoura de cana deles é orgânica. Então, é o tipo, né, como para quem não sabe o que é uma agricultura orgânica, é aquele tipo de agricultura, aquele tipo de produção onde não se utiliza produtos químicos dentro do seu manejo. Não se usa herbicidas, não se usa inseticidas, nos exigem técnicas, né, onde a gente consegue controlar essas primícias, esses problemas, né, de forma equilibrada com o ambiente, sem a aplicação e intervenção química, tá? Então, assim, sem dúvida é uma cultura, um tipo de cultivo difícil, porém existente, tá? Então, gente, entendendo um pouquinho dos tipos de agricultura que nós temos, né, fica mais fácil a gente começar a entender e a estudar um pouquinho o nosso solo. Por quê? Porque antes da gente produzir nesse solo, nós precisamos conhecer, número 1, saber que tipo de agricultura nós vamos trabalhar, né? Que tipo de agricultura a empresa, a propriedade que vocês trabalham, trabalha, né? Se ela tem uma exploração maior, se ela tem uma exploração, se é intensiva, se é extensiva, para você começar agora a entender sobre o solo,
tá? O processo desde a formação do nosso solo até a gente começar a identificar, né, como trabalhar e como desenvolver nesse solo para a gente ter cada vez mais propriedades altamente rentáveis, mesmo que sejam em pequena quantidade, né, mesmo que seja subsistência, porque eu não posso, mesmo que eu plante em subsistência, né, para minha própria família, né? Mas eu preciso ter produtividade. Mas para isso eu preciso entender e conhecer aquele solo. E é o que a gente vai estudar na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau!